que o teu excesso de controle tem a ver com o teu pai? Esse é o tema do nosso café Donas da Vida de hoje. Seja muito bem-vinda! Vamos que vamos, nos unindo na segunda-feira para tomarmos o nosso café e falarmos sobre esse tema. Ontem, Dia dos Pais, dia de muita conexão com essa energia do nosso masculino. E aí, então, eu trouxe essa temática para nós falarmos. E aí, por que será que eu trouxe esse tema? Porque muitas mulheres aí sentem esse peso do controle. Então, pensa comigo e sente. Será que tu precisa dar conta de tudo? Será que tu tem dificuldade de delegar? Se tu se sente assim que se tu não fizer, não tá bem feito. Se tu tem dificuldade de descansar. Então, essa conexão com o masculino precisa ser vista, porque muitas vezes pode estar aí envolvida a tua relação com o teu pai, na visão sistêmica. Então vamos trabalhar hoje, vamos falar sobre esse tema, porque nós precisamos observar mais. Será que eu estou sendo forte demais? Será que eu não estou me permitindo fluir na vida? E isso tem muito a ver com a nossa relação e com a nossa energia relacionada ao nosso pai pela visão sistêmica também. Então, que tu possa se permitir hoje abordar comigo, tomando esse café, e seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda, Gil, que está chegando. Vamos compartilhar com todas as mulheres aí também que fazem parte da tua vida, para que mais mulheres possam se beneficiar e trocar aqui com a gente, porque o nosso ambiente, a nossa conexão aqui dentro do clã é um movimento de nós trocarmos, de nós transbordarmos para a vida de todas as mulheres, para que a gente possa evoluir, despertar a nossa consciência, despertar o nosso autoconhecimento, para que a gente possa ser cada vez mais dona da nossa vida. E é isso. Então, vamos que vamos. Seja bem-vinda, Jana. Então, por exemplo, tu pode até pensar, né, quando a gente fala a palavra controle, tu diz assim, eu sou assim, eu sou controladora, eu sou forte, eu sou muito responsável, e tu carrega muitas vezes esse peso, essa responsabilidade para ti. E aí, será que esse excesso de controle não é também realmente força? Talvez isso seja aí um peso que tu esteja carregando de sobrevivência, de necessidade de se proteger. Porque tu não se sentiu confiante, talvez, e não confia na vida. Então, é isso que nós vamos trabalhar. Então, antes de a gente falar sobre o pai, eu quero também perguntar para ti assim, será que tu se sente aquela mulher que resolve, que organiza, que antecipa as coisas, que sustenta tudo, se sustenta a família, muitas vezes sustenta aquela necessidade de ficar sempre firme, de ficar sempre na defensiva, com aquele receio muitas vezes de não errar ou de não delegar para as outras pessoas, de não se permitir pedir ajuda. E isso te traz aí essa necessidade de estar sempre fazendo, muitas vezes. Então, essa relação com a vida, ela às vezes está aí te aprisionando a essa sobrecarga. Aí o que eu trago muito para vocês também, né, que é aquela sobrecarga. E aí tu precisa então observar como é que tu está hoje se posicionando também. Porque a mulher que ela tem essa situação de desconexão talvez com a energia do pai, ela também pode observar na vida dela a dificuldade de posicionamento, a dificuldade de se permitir expressar para o mundo a sua verdade, de se posicionar. Muitas vezes procrastina as suas coisas porque tem receio de errar, e aí então uma coisa vai ligando a outra, né? E então, o quanto hoje isso está impactando a tua vida. E é importante então que tu aproveite esse momento, né, para observar, para se observar,
para fazer essa reflexão comigo. E quando eu trago aqui a energia do pai na nossa vida, ela tem duas vertentes que a gente pode olhar na visão sistêmica também. Na visão sistêmica, a gente pode observar aquela mulher que ela teve e tem na sensação dela um sentimento, às vezes, ou de ausência física ou de ausência emocional com relação ao pai. E aí isso trouxe um impacto no dia a dia dela hoje, o que? De ela se proteger com o controle. Então, aí tu se posiciona na vida, muitas vezes na defensiva, e para isso vem o controle, para isso vem aquela necessidade de se proteger. E aí então tu está ali, então eu comando aqui, pelo menos assim eu consigo ficar bem. Faz sentido para vocês? Então, muitas vezes esse excesso de, que parece força, mas a força, na verdade, ela é diferente do controle. A força, ela permite um movimento, enquanto que o controle, muitas vezes, ele tenta te impedir, que algo saia do lugar, porque tu tem receio, às vezes, de errar. E também a força, quando tu tem força, tu confia que tu pode lidar com as situações, que tu pode lidar com as diferenças, que tu pode lidar com o novo. E já o medo, no caso o controle, tu precisa garantir que nada dê errado, E tu então fica com aquela rigidez também. Faz sentido para vocês? Então, o quanto esse excesso de controle, devido talvez a essa necessidade de querer estar mais próxima do pai, por algum motivo, seja pelo reconhecimento, seja pelo acolhimento, isso fez com que tu ficasse aí se posicionando e compensando, agora falando na visão sistêmica, compensando essa talvez possível falta do pai. E aí essa compensação se faz tu te posicionar no masculino muitas vezes, porque o masculino é isso, é o excesso de controle. O masculino é o excesso de controle, é a rigidez, é esse posicionamento mais de autocobrança, Então, é uma estratégia que tu aprendeu para se proteger, Então, eu preciso, daí tu tá no comando, porque tu não pode confiar, por exemplo. Eu preciso resolver porque ninguém resolve por mim. Então, muitas vezes pode ser que tu tenha sido aquela menina que precisou fazer mais, pode ser que tu tenha precisado fazer mais em relação à mãe, e às vezes talvez tu tenha visto a tua mãe também nessa postura de controladora, daquela que fica no comando, daquela que fica mais forte em relação ao pai. E isso pode ter um resultado hoje na tua vida também dessa mesma postura, desse mesmo movimento, Daqui a pouco nós vamos tirar a carta do oráculo Donas da Vida para vocês, e eu trago aqui uma carta que ela tem a ver com o controle. Solte o controle, intencione, sonhe, planeje, haja, pois você é protagonista da sua história, mas confie e deixe fluir, pois o controle te deixa presa às expectativas. Observe os sinais que a vida te dá. Então, o que essa carta nos fala, Que muitas vezes a gente está presa no controle e não consegue agir. A gente fica esperando que tudo saia exatamente como a gente quer e não age. E isso também tem a ver com essa dificuldade de relação com o pai. Porque quando tu se sente aí nessa necessidade de firmar o controle na tua vida, tu acaba perdendo tempo de se posicionar e não consegue se posicionar frente à vida. E o que é o pai? O pai é a força para nós irmos para o mundo. Então, pode ser também que tu tenha tido dificuldades, mas também pode ser que tu tenha sido aquela que foi super protegida pelo pai. Então, a gente tem várias dinâmicas que trazem aí a nossa relação com o pai. Sejam elas aquelas que a gente teve
uma dificuldade na relação, seja o pai aquele muito rígido, um pai que foi muito distante. Então, quando tu sentiu essa carência pelo pai, tu quer, muitas vezes no teu coração, sentiu e sente hoje que ele devia de ser diferente, que ele devia de ter feito diferente. Então, dessa maneira, tu exige dele que ele saia do lugar dele, tu fica no lugar dele, porque tu fica maior que ele nesse posicionamento, nessa postura de exigência, de carência, tu fica maior que ele. E quando a gente fica maior que ele, nós saímos do nosso lugar de força. E o nosso lugar de força é quando nós ficamos como filhas, quando nós nos posicionamos como filhas. E aí nós temos a dificuldade de quê? De confiar também e de fluir. Então, na medida em que a gente tenha essa facilidade de olhar e começar agora um novo movimento, uma nova postura perante a vida, uma nova postura perante o olhar para o Pai. Não no sentido de concordar com tudo que foi, mas acolher, na verdade, dentro do coração, tudo como foi. E apesar disso, seguir em frente, honrando a vida pelo simples fato de ele ser o Pai. Porque o Pai é a energia da ação, é a energia masculina dentro de nós. E se a gente está nesse movimento de ficar querendo que ele seja diferente, que ele tenha feito aquilo que nós gostaríamos, nós estamos, de certa forma, rejeitando também o Pai. E quando a gente rejeita o Pai, a gente tem dificuldade de ir para o mundo. Faz sentido? E aí, da mesma forma, quando a gente também quer proteger o Pai, aí nós estamos aí sentindo pena ou dó dele. Dessa maneira, também nós estamos nos posicionando como maiores que ele. E aí nós estamos aí infringindo uma lei sistêmica que é a lei da ordem. A lei da ordem é: nós somos menores, eles são maiores. Eles vieram antes, nós depois. Faz sentido? E é isso. Então, que a gente possa começar a refletir sobre esse posicionamento nosso perante a nossa figura paterna, para que a gente tenha aí acolhimento no nosso coração. E isso é um papel, é um caminho que não é de um dia para o outro, que nós vamos tirando camadas, que nós vamos abordando e vamos curando internamente. A gente trabalha essa relação fortemente na constelação familiar, mas também nas práticas sistêmicas, no grupo Clã Donas da Vida. Então, esse é um movimento que a gente trabalha para, de certa forma, trazer mais facilidade nas nossas relações, na nossa prosperidade também. Porque quanto mais a gente estiver alinhada com a energia masculina dentro de nós, mais a gente tem facilidade de ter relacionamentos prósperos e também mais dinheiro na nossa vida. Porque Bert Hellinger fala também que a energia do Pai, né, essa conexão fluida com o Pai, né, ela nos leva a multiplicar o dinheiro. Porque o dinheiro vem com a mãe, que é a fonte de receber, e ela multiplica se o Pai, né, tem essa... Quando a gente está com essa energia alinhada com o Pai, nós temos a facilidade de multiplicar o nosso dinheiro, porque o Pai ele vai nos levar para o mundo para fazer, para agir, porque ele foi a fonte de conexão para o masculino interno nosso, que é essa conexão de movimento, de ir para fora, de nos posicionarmos, de nos comunicarmos com o mundo, de levarmos a nossa profissão para frente. Certo? Faz sentido para vocês? Então nós vamos agora, daqui um pouquinho, já tirar as cartas do Oráculo Donas da Vida para quem tá aqui junto, tá? Então aí aproveitem agora que eu vou tirar uma carta em seguida para vocês. E aí me diga aí, manda aqui um coraçãozinho ou escreve Bá para mim. Quando a gente diz Bá,
aqui no sul é porque algo, né, fez sentido ou tocou de alguma maneira, seja no positivo ou no negativo. A gente faz bah, muito forte assim, quando a gente fica, nossa, caiu a ficha, né? Então é isso. Ali a Gil colocou um bah. E aí então, outro ponto importante que eu quero trazer para vocês, né? Que a gente, quando tá no masculino, assim, quando a gente tá muito no masculino, porque quando a gente tá muito no controle, a gente tá muito com a nossa energia masculina em ação. E aí a gente fica presa, às vezes, na sobrecarga. Por isso que eu trago muito para vocês a sobrecarga. Porque aí tu quer fazer tudo, quer dar conta de tudo, não se permite descansar. E isso acaba te trazendo prejuízo no teu físico, prejuízo no teu emocional. E desconexão também aí com o teu feminino, né? Então, esse é o movimento de olhar para os dois, olhar para a energia feminina e masculina dentro de ti, pai e mãe. E é isso que nós fizemos no nosso trabalho aqui com vocês, e é isso que eu levo dentro do clã também para vocês, né? E, ó, seja bem-vinda, Luísa. Então, aqui também entrou a Gil, seja bem-vinda, a outra Gil, Juscelene. Então, gurias, em seguida nós vamos tirar o nosso oráculo agora. E outra coisa importante para vocês olharem em relação aos relacionamentos. Quando nós estamos com a nossa energia muito de controle, nós também temos aí um posicionamento dentro do relacionamento, principalmente com o nosso parceiro, por exemplo, de querer fazer muito e não deixamos espaço para o masculino dele, para ele se posicionar. Aí nós ficamos nos posicionando no masculino e muitas vezes a gente se conecta com homens que estão nessa energia do feminino, porque aí nós queremos aí bancar, queremos fazer tudo, e aí nós nos sentimos cansadas. Por quê? Porque aí o que acontece? Tu está na energia masculina, fazendo, e ele está só recebendo. Está invertido os papéis, está invertido aí a energia dentro do relacionamento. Então, porque aí tu foi às vezes, né, ficou aí com essa carga para ti de que precisa ser aquela que dá conta, porque vem lá, né, da conexão muitas vezes com o pai, daquele pai que talvez esteja ali ausente, que foi ausente, ou emocionalmente, ou fisicamente, e aí então tu se colocou nessa postura para compensar. Tu se compensa aquela falta do masculino, trazendo o masculino para a tua vida. Faz sentido? E aí com isso tu te sobrecarrega. Com isso tu fica presa à autocobrança. E aí acaba te levando a mais estresse. E aí no relacionamento o masculino fica sobre a tua responsabilidade. Então é hora de começar a acolher isso internamente, a essa relação com o pai ficando mais fortalecida em ti. Tu começa a ficar mais leve, acolhendo em ti essa força e também a força do feminino, integrando pai e mãe dentro de ti. Porque a mãe é o receber. Na medida em que muitas vezes tu viu a tua mãe lá sendo aquela que dava conta, aquela que precisou cuidar da família, e tu observando esse movimento, tu também se posicionou assim, forte, firme, querendo dar conta, e isso foi te sobrecarregando mais e mais, levando tu a talvez a uma sobrecarga emocional, precisando muitas vezes buscar externamente recursos externos, né, achando que é aquela mulher ansiosa e trazendo para tua identidade. E quando tu traz para tua identidade, tu acha que tu é assim, mas na verdade tu tem condições de, a partir do despertar de consciência, de autoconhecimento, trazendo curas para ti mesma e aí trazendo uma nova versão, uma nova identidade de uma mulher capaz de poder acolher essa
essa vivência que houve anterior, essa energia do pai, esse fortalecimento do teu pai interior, para que tu possa ir para o mundo, para que tu possa prosperar e ter um relacionamento positivo, ou até harmonizar esse teu próprio relacionamento que tu tem hoje. Porque, na verdade, quando a gente consegue se posicionar e ir para o nosso feminino, nós conseguimos aí também mostrar no nosso campo em volta, né? Que o homem, ele começa ou a perceber que eu tô diferente, ele vai também procurar, né, talvez perceber e vai começar a sentir, bom, agora eu vou ter esse espaço. E aí, ou ele muda, ou não acontece nada, e tu também vai procurar entender se tá no teu momento de mudar e de sair da relação ou não. Então, esse é um movimento importante, mas precisa tu curar-se a si mesma, porque na verdade nunca é o outro, tudo primeiro é a gente. Quando a gente está bem, quando a gente está bem internamente, a gente consegue fluir em todas as áreas da vida. Faz sentido para vocês? Quem chegou aí por último, seja muito bem-vinda. Nós vamos tirar agora a carta do oráculo Donas da Vida para vocês. E nós estamos falando sobre o que o excesso de controle tem a ver com o teu pai. Que eu falei no início, né, que muitas vezes a gente traz aí essa força, achando que é força, mas na verdade a força, ela vem com a confiança. E o que acontece quando a gente está no excesso de controle, a gente não está confiando. Porque a gente precisa aí se proteger, a gente cria uma camada de super proteção através da autocobrança, através do controle excessivo, né? E aí, então, fala pra mim se fez sentido. Enquanto isso, a gente vai agora, eu quero apresentar para vocês e chamar vocês para uma oportunidade de virem a participar, porque agora, dia 13 de agosto, quinta-feira, nós teremos um encontro do Clã Donas da Vida, que vai ser sobre o tema Pai, força para ir para o mundo, certo? Pai, força para ir para o mundo. E nesse encontro, nós vamos trabalhar de forma a olhar para o nosso sistema, vamos fazer práticas sistêmicas que tem essa liberação e esse acolhimento do nosso Pai internamente. Então, que tu possa aproveitar esse momento. Isso, a Gil já disse que quer. Com certeza, Gil. E a Gil já está no clã, Gil. Então, no clã, nós já vamos trabalhar essa vivência na quinta-feira, dia 13 de agosto. E quem não está no clã, entra no grupo agora aqui, no grupo VIP. Clica aqui para entrar, que aí vocês também, ou me digita aqui no nossa live depois, Pai, que eu te envio o link para tu poder acessar e saber mais sobre essa participação. Quem participar do clã, o valor vai ser um valor super acessível, é o valor da mensalidade do clã, que é de R$35,90, se não me engano. E aí, isso, R$35,90. E aí, tu vai receber o acesso a um mês do clã e também a esse momento comigo no encontro, ok? Então é isso. E aí, caso tu queira continuar no clã depois, tu continua com a mensalidade. Caso tu não queira, tu pode cancelar. Porque no nosso clã nós temos aí uma profundidade de um trabalho que, né, nós desenvolvemos o teu despertar de consciência e autoconhecimento, olhando para a tua autorregulação emocional, para a mentalidade próspera e para o alinhamento sistêmico, que é a tríade AMA. Autorregulação emocional, mentalidade próspera e alinhamento sistêmico. E a gente trabalha olhando a mulher como um todo, desde a restauração do seu emocional até a renovação de uma nova fase, olhando aí para prosperidade, abundância, conseguindo co-criar a tua vida com uma nova identidade, sendo dona da tua vida. Então, entrando no grupo eu te explico melhor também como tudo vai ser, tá bom? Então agora eu vou tirar uma carta para vocês, para que a gente possa aí também internalizar um pouco e levar um pouco dessa mensagem do nosso dia de hoje, do nosso café, tá bom? Então,
Quem é que quer a carta, me diz aí que eu já mando para vocês aqui. Quem é que quer a carta de hoje? Então, vou mandar aqui para a Gil, tá aí ainda? Vamos ver. A Lu, a Luísa. Ó. O nosso corpo armazena nossa história e as nossas emoções. Aceite-o como ele é. Assinta, ou seja, diga sim para ele. Ame-o do jeito que for. Ouça os sinais que ele te dá, pois ele é o reflexo do que você sente e vive. Cuide-o, pois ele é perfeito, é a tua morada. Mantra: amo meu corpo, minha morada. Olha só. Linda essa carta, né? Então essa carta tá te dizendo, né, que é importante tu observar os sinais que o teu corpo te dá. Que muitas vezes a gente fica desconectada do nosso corpo. E aí, eu falando, né, sobre controle, muitas vezes a gente busca e olhar para fora e esquece de olhar para dentro, né? E o corpo, ele registra as nossas emoções. Nós trabalhamos muito o corpo no nosso clã, né? Fazendo com que a gente libere as emoções que ficam estagnadas no nosso corpo. E a gente liberando também as emoções estagnadas, a gente consegue ter mais fluidez para a vida e para o mundo. Quem é que quer a carta, a próxima carta? Deixa eu ver aqui. A Jana. E vão dizendo quem entrou e que quiser a carta que eu tiro, tá? A Jana. Não se diminua para caber em relacionamentos, em ambientes ou onde você estiver. Permita-se ser você, do jeito que você é, com as suas qualidades e imperfeições. Respeite-se e reconheça o seu valor. Mantra: me respeito e reconheço o meu valor. Olha só que linda. Então, isso aqui é importante, muito importante pra gente, né? Que nós estamos falando hoje também sobre essa força do controle, que muitas vezes a gente quer, se esquece de olhar para nós e de reconhecermos o nosso valor e achamos que os outros estão melhores que nós, que nós nunca estamos bem, então que a gente possa observar que nós temos o nosso valor próprio, com as nossas qualidades, com as nossas imperfeições. E a gente se cobra muito querendo ser aquela perfeita, né? Então que tu possa acolher essas palavras. A Ju, ai que bom, Ju, seja bem-vinda. A Ju. Para que você consiga fazer acontecer com mais leveza, realizar teus projetos e ser próspera, você precisa confiar em si mesma, na sua capacidade de realizar e de enfrentar os desafios. Isso significa ser autoconfiante, ter fé em si mesma e assim sentir-se segura para tomar as suas decisões e agir. Mantra: eu confio em mim, eu sou capaz, eu realizo e eu sou próspera. Linda, né? Então essa aqui, ela tá dizendo pra gente confiar, né? O quanto hoje tu precisa confiar mais em ti para realizar os seus projetos. E a fé em si mesma. E a fé em si mesma, e tem muito a ver com esse também assunto do controle. Porque às vezes a gente tem essa dificuldade de confiar em si mesma, e aí a gente se protege com uma barreira de controle, né? E é isso. Quando a gente fica se protegendo demais, né, a gente não tá confiando. Então, se permitir fluir e acreditar que é capaz. Ó, a Ju colocou: amei, que bom. A Lu: obrigada, a minha foi perfeita, preciso cuidar mais do meu corpo, minha morada. Maravilhoso, é isso aí, né? E são as palavras que todas nós aqui no campo, nesse momento, estamos precisando ouvir também. Que bom. Eu já tirei pra Gil, aqui eu já tirei 4, acho que é isso, né? Tirei pra Jana, tirei pra Ju, tirei pra Gil. Então, gurias, sejam muito bem-vindas também. Quem não entrou no grupo VIP, entra ali. Quem ainda não mandou, depois digita aqui na live, nos comentários da live, pra mim, a palavra pai, que eu envio pra vocês
mais informações para vocês participarem do nosso encontro do Clã Donas da Vida dessa quinta-feira. Vai ser lindo. Nós vamos trabalhar nesse encontro dessa quinta-feira sobre o tema Pai, Força para ir para o Mundo. E nós vamos trabalhar isso dentro do nosso encontro do clã e todas as que estão participando aqui estão convidadas, tá bom? Quem entrou agora, aqui a Força da Luz também, seja muito bem-vinda. Entra aqui no grupo que tá aqui no link, já aproveita que eu deixei aqui agora aberto, para aproveitar depois e saber sobre esse encontro. Isso, Luísa, que bom. Eu te chamo depois lá também, tá? Então estamos juntas. Espero que vocês venham participar no nosso encontro e bora sermos donas da nossa vida. Gratidão a Lu, gratidão a Gil, gratidão, fez muito sentido esse oráculo, é maravilhoso. É lindo, né? A Gil também tá sendo parceira ali comigo, já levando o oráculo para as mulheres, né, Gil? Coisa mais boa. A Ju também. Um beijão, gurias. Fiquem com Deus. Até quinta-feira, então, tá? Quinta-feira, dia 13 de agosto, 19h30. Quem ainda não tá no grupo, entra lá, manda pai aqui depois nos comentários quando eu salvar a live, para a gente se ver lá. Um beijo grande.